Olá, pessoal, tudo bem? Nesse podcast de hoje nós vamos falar sobre psicoterapia positiva com idosos. Vai, Vitor, puxa o gancho. Então, gente, como a Ana já falou, o nosso foco realmente é o público da terceira idade e é um público que é muito importante que cuide da saúde mental, porque nós sabemos que é uma fase que muitas vezes a pessoa traz muitos sofrimentos da vida, as pessoas muitas vezes têm muito sedentarismo, têm muita dificuldade de socialização e muitos problemas relacionados tanto à saúde física como à saúde mental por muitas vezes. Vale lembrar que esse público por muitos anos, até por uma questão cultural, negligenciou um pouquinho a saúde mental. E isso vem mudando, e uma das ferramentas mais importantes para que os idosos cuidem da sua saúde mental é a psicologia positiva. A gente vai falar um pouquinho sobre ela nesse contexto e sobre esse público específico. É isso aí, Vitor. Vale lembrar que muito mais do que remediar o sofrimento psíquico, a psicologia positiva ela se propõe a promover um envelhecimento saudável, com bem-estar, com propósito e com felicidade. Nesse sentido, ela se utiliza de técnicas que usam como base a abordagem do Seligman, e em especial a proposta do Rashid, de técnicas que utilizam coisas simples e que dão foco nas forças de caráter, que são forças positivas, que compõem as virtudes, segundo o Seligman. A gente vai falar sobre 3 técnicas dessas agora, e eu passo aí para a Vitória para a gente falar da primeira. Certo. A técnica TCB, que é 3 coisas boas, é uma prática simples que ajuda a focar no que há de positivo no dia a dia desses idosos. Essa técnica, ela é utilizada em um grupo de idosos que é entre as idades de 65 a 85 anos. E se dentro desse grupo, se tiver pessoas idosas que são alfabetizados ou com deficiências visual, tem também uma adaptação para essas pessoas participarem dessa técnica, que essa adaptação pode ser uma videochamada ou então uma gravação de áudio. E como é que é utilizada essa técnica? É dado um papel para cada idoso e esse idoso ele tem que escrever esse idoso deve ser orientado a escrever sobre 3 coisas boas que acontecem com eles em cada dia de uma semana. E também eles têm que colocar como eles se sentem. Outra técnica também utilizada são as 3 coisas engraçadas, que é uma variação das 3 coisas boas, como foi citado antes, que é similar a ter 3 coisas boas, ela também faz a promoção do bem-estar, só que dessa vez ela se mostra mais ter uma melhor redução dos sintomas depressivos. É importante ela é baseada, gente, que, por exemplo, essa questão que o Guilherme está trazendo, também da gente refletir um pouquinho da importância do bom humor no nosso dia, né? Que a gente sempre fala, né? Até virou um senso comum, de certa forma, como o bom humor e as risadas nos fazem bem, né? E realmente é interessante quando a psicologia, a ciência, traz isso à tona de uma maneira mais empírica, né? Ou seja, realmente o bom humor faz bem à saúde mesmo, faz bem à saúde mental. E é importantíssimo que o público de idosos também tenha essa ciência e utilize dessa coisa tão importante que é o bom humor para a promoção de saúde mental, né, Guilherme? exatamente, Vitor. E o bom humor, ele é uma habilidade de, tanto, além de você ver as coisas, demonstrar sorrisos, apresentar boas sensações, esse sentimento, também faz parte de ver o lado bom das coisas, que também torna a condição humana mais suportável. Mesmo assim, falando sobre o riso, sabe que o riso não tem, assim, sempre positivo. Também existem situações de sarcasmo, de auto-julgamento, que eles devem ser removidos dessa técnica, porque eles são evitados, que não faz parte do sentimento positivo. Para essa técnica funciona, o idoso ele é orientado, igualmente como é na 3 coisas boas, só que dessa vez ele é orientado a lembrar de 3 situações engraçadas que aconteceram durante o seu dia. Que pode ser algo que viu, algo que viveu, o que também acaba incentivando ele a contar histórias do passado. Os benefícios dessa técnica elas são que estimula o riso, libera endorfina e reduz o hormônio de estresse, melhora o humor e a qualidade das relações sociais. Agora eu passo para a próxima técnica, que é o uso da força típica de modo novo, com a Lana. Obrigada, Guilherme. Sabe aquela força que já é bem sua, mas que você usa sempre do mesmo jeito? Existe uma maneira de renovar isso. Eu, pelo menos, renovo a minha todos os dias. Tenho muita coragem durante meus dias e uso a minha alegria diariamente para estar usando essa minha coragem ali, né? É algo muito simples e poderoso. É um problema que você resolve ali simples do dia a dia.
é algo que você tem dentro de você e você nem sabe. E você consegue renovar isso automaticamente usando coragem, criatividade e a sua gentileza. A felicidade cresce e a nossa tristeza diminui. Não precisa de grandes mudanças para estar utilizando essas forças. Eu queria saber de você, Vitória, já que a gente está falando dos idosos, quando você estiver idosa, qual a sua força que você vai utilizar e qual a maneira que você pode estar renovando ela? A minha é a coragem, porque acredito, certo, nos meus sonhos, principalmente quando eu estiver idosa. Perfeito. A Vitória, ela passa essa mulher que tem uma potência e uma coragem mesmo ali, ela consegue demonstrar isso pela forma dela se comportar e a gente está compartilhando isso diariamente. Hélio, me diz aí o que você pode concluir do que a gente está trazendo nesse podcast? Obrigado, Alana. Então a gente vai concluir aqui com essa nossa conversa a importância da psicologia positiva, né, que se apresenta como uma alternativa na psicoterapia com idosos, esse público que é tão especial. Né? Relembrando que são técnicas simples, são técnicas que utilizam a simplicidade, mas, se bem utilizadas, podem trazer muitos benefícios. Então, isso tudo depende da competência do terapeuta que as utiliza. Então, uma boa técnica, mesmo que simples, bem utilizada, traz bons resultados. E a psicoterapia positiva, ela já tem largas evidências empíricas, com estudos e rigor metodológico que provam que o uso dessas 3 técnicas e de outras mais podem trazer qualidade de vida, envelhecimento saudável, bem como remediar o sofrimento psíquico da terceira idade. Então é isso, pessoal. Obrigado e estamos por aí. Muito bem, gente. Muito obrigado. Eu acho que todo mundo conseguiu aprender um pouquinho mais aqui sobre psicologia positiva, especificamente com o público de terceira idade. E é isso. Agradeço também pelo conhecimento compartilhado com todo mundo aqui. E depois tem mais. Tchau, tchau. É isso aí.